Uma das coisas que a gente tem falado muito nesses dias, que também não é grande novidade, mas nós estamos insistindo um pouco nisso, porque é importante que a gente seja renovado em alguns temas, né? Nós temos falado sobre a nossa identidade em Cristo nas últimas semanas, quem nós somos. Nós temos falado também sobre a obra do Espírito Santo, tanto na nossa salvação quanto na nossa capacitação para viver e trazer o reino de Deus à terra. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, não se engane. É para isso que nós existimos como cristãos, é para isso que nós estamos sendo treinados por Jesus, transformados por Jesus. Não há nada que você precise fazer agora, vamos dizer assim, especificamente de um ato ou uma situação, para que você obtenha a sua salvação. Amém? Você sabia disso, né? Você não é salvo pelas suas obras, você já foi salvo para as boas obras. Essa é a mensagem do Evangelho. O que nós fazemos hoje é resposta de uma compreensão, de uma realidade no nosso coração da pessoa de Cristo. Essa é a razão. Nós praticamos obras, nós demonstramos o fruto do Espírito na vida de outras pessoas, nós amamos outras pessoas, nós procuramos. Algumas vezes a gente procura amar outras pessoas, a gente ainda não chegou lá, tem desafios, mas nós estamos nesse caminho por causa do que Cristo fez por nós. A salvação é algo que Deus te dá, é um selo do Espírito. Uma vez que você foi feito filho, filha de Deus, restaurado na comunidade, no povo de Deus, isso está certo na sua vida. Mas agora você é chamado a responder a essa nova vida. Ela tem um propósito, ela tem uma razão. Você saiu de uma situação onde tudo era a seu respeito, aí Deus te traz para uma situação onde é tudo a respeito dele. E é Ele, por Ele, que eu gasto a minha vida. Eu estou sempre endireitando os caminhos e as veredas, porque eu quero ver Cristo manifestado. É isso que João Batista falava, preparando o caminho do Senhor. Nós somos preparadores de caminho para o Senhor, tanto na nossa própria vida, porque quando você vai construindo ali na frente, você encontra o Senhor de uma forma mais profunda, amém? Conforme você também vai construindo, Deus também fala sobre isso, desenvolvei a sua salvação, agora que vocês a receberam de graça, mas que custou tudo para o Senhor. Desenvolva essa salvação que vocês receberam com temor e tremor, levem a sério, em outras palavras, levem a sério, é importante. E conforme você prepara esses caminhos, você vai tendo experiências com o Senhor. Conforme você prepara esses caminhos, Deus acha lugar para se manifestar na sua vida em favor de outras pessoas. Tudo bem? Estão entendendo? Esse é um chamamento. É a mensagem que você prega, que você precisa estar incluído. Então nós falamos um pouco semana passada também sobre as duas obras principais que nós vemos nas Escrituras, entre Evangelhos e as cartas de Paulo e Pedro, as duas obras do Espírito Santo na sua vida que você precisa ter clareza. Salvação e capacitação. É o mesmo Espírito que opera essas duas coisas na sua vida. Nós vamos aprendendo, e aprendemos um pouco semana passada, que a gente pode usar a expressão batismo no Espírito Santo tanto para salvação quanto para capacitação. E ambas as obras são importantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós falamos sobre uma confusão que às vezes acontece entre aqueles que se declaram pentecostais e outros que se declaram tradicionais com essas expressões. Mas nós não queremos ficar presos entre um lado e o outro. Nós queremos aquilo que nós chamamos de tanto quanto. Deus tem uma obra tanto de salvação quanto de capacitação. Repitam comigo. Deus tem uma obra tanto de salvação quanto de capacitação. E isso é o que representa a integralidade do Evangelho e da vida no reino de Deus. Muitas pessoas às vezes acabam ensinadas apenas procurarem a salvação. E agora que eu estou salvo, eu continuo tocando a minha vida de qualquer jeito. Mas aí, que salvação foi essa? Se você continua preso a si mesmo, se o seu ventre, o seu estômago continua sendo aquilo que te move, você não foi salvo. Ou você está perdendo a oportunidade de viver a salvação que você recebeu.
Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a isso, seu entendimento daquilo que Deus está fazendo. Paulo era aquele que gostava muito de falar no batismo do Espírito Santo como um ato de conversão, de regeneração, de transformação. Você agora é filho de Deus. Você foi transportado à linguagem dele, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É uma mudança. Não tem como voltar para cá. Você pode viver ainda de uma maneira equivocada, mas você não volta mais para esse reino. Você foi tirado. Ou Deus é incapaz de fazer uma coisa permanentemente? O que vocês acham? Você foi tirado desse reino e agora você pertence ao reino da sua maravilhosa luz. A ideia é: viva agora pela sua nova vida. Será um desafio. Nós temos desafios. Nós não estamos ainda totalmente prontos. Deus está numa obra de transformação. Paulo falava sobre o enchimento do Espírito, o batismo do Espírito, nessa perspectiva. Por outro lado, também é importante você perceber que existe a outra perspectiva que Lucas traz, e elas não são conflitantes, elas são complementares, elas fazem parte de momentos diferentes da igreja. Lucas escreve muito ali no início da igreja, na fase de pré e pós-Pentecostes. Paulo já está falando numa fase um pouquinho mais para frente, quando ele já está falando da vida cotidiana da igreja. E a igreja já tinha passado por um momento, estava passando por outro. Eles são complementares, porque nesse ciclo novas pessoas estão chegando. Então a experiência tem que se repetir da mesma forma. Então Lucas, um pouco diferente de Paulo, gostava de falar nesse sentido. Quando ele fala da obra do Espírito, você vê ele falando com expressões diferentes que nós vimos antes. E também podemos usar e devemos usar a expressão batismo no Espírito Santo nesse sentido, de sermos inundados e de sermos cheios da capacitação de Deus, seja para ser salvo, seja para ser empoderado ou cheio de poder para viver o reino de Deus. Amém? Estão prontos? Então, dia 19 vai ser os homens e mulheres. Não vou estragar o programa das meninas. Quando você lê Atos, capítulo 1, 4, versículo 4, 5 e 8, principalmente, nós falamos sobre isso semana passada, você vê que Jesus tinha clareza de que era importante que os discípulos, agora já seus irmãos, irmãs, esperassem por essa capacitação. Então, se Jesus achava isso importante, acho que faz todo sentido que a gente soe importante. Que a gente entenda isso como importante e a gente faça isso. Nós vimos também semana passada uma coisa curiosa, que eu acredito que muitos não tinham ouvido falar ainda, sobre o paralelo que existe entre a vida de Elias e Eliseu e a vida de Cristo e seus discípulos. Nós falamos sobre isso, quem lembra? Nós somos a turma de Jesus, a comitiva de Jesus. Uma palavra não muito boa, mas que dá um ar assim de nós somos nós, né? A gangue de Jesus. Nós somos a galera de Jesus. Eu não consegui achar uma palavra boa igual a que tem no inglês, mas é isso. Nós somos a galera de Jesus, os seus sucessores. Assim como Eliseu recebeu de Elias a continuação de um ministério, assim como Elias subiu ao céu e Cristo subiu ao céu e depois envia o seu Espírito, há muitos paralelos entre essa realidade. Por isso nós dizemos que nós somos a companhia profética de Jesus. E o profético aqui não é do dom profético em si, mas do aspecto sobrenatural, onde Deus é quem fala, é Deus quem dirige, é Deus quem comunica, é Deus quem empodera através do seu Espírito, e nós realizamos a sua obra. Tudo bem? Nós somos a companhia profética de Cristo. Nós somos, por sucessão, profetas junto com eles. Então, um dos nossos amigos queridos aqui, John Wimber, falava assim, que ele entendia que essa experiência que a gente está falando do tanto quanto, ela é encontrada nas Escrituras de forma espalhada. Não há uma fórmula na Escritura de como as coisas acontecem em relação à nossa experiência com Deus. Nós encontramos experiências acontecendo e elas variam, não é possível determinar. Então seria um erro e até uma bobagem da nossa parte definir, teve experiência, não teve a experiência, é assim, não é assim. O que é importante no fim das contas? O importante é que a gente entenda que nós precisamos da capacitação de Deus para exercer a nossa vida. Amém?
Esse é o importante, o mais importante. Ele disse o seguinte, é um fato simples, na verdade. Deus tem uma obra de conversão, Deus tem uma obra de capacitação. Pode ocorrer simultaneamente, pode ocorrer sequencialmente, pode ocorrer com um longo intervalo entre duas experiências, pode ocorrer num curto período de tempo, mas a conclusão final é que precisa ocorrer. É esse empoderamento, esse enchimento de capacitação e poder da igreja que a faz completa, e precisamos dele para a gente executar a obra de Deus. Então, para mim, as duas obras são obras do Espírito Santo, e as duas obras são batismo do Espírito Santo, são inundar do Espírito Santo. Eu uso essa expressão, ele dizia, para as duas coisas, e nós vamos comentar mais à frente que, inclusive, não há motivo para eu ficar dizendo uma ou outra, ou uma e a outra e acabou, mas, como Paulo disse para nós, enchei-vos do Espírito. Então, continuem sendo cheios do Espírito. Muitas pessoas vão dizer que não existe uma obra do Espírito Santo diferente depois da conversão, porque elas não entendem que o Espírito continue trabalhando. Outras pessoas vão dizer que agora elas são especiais porque elas tiveram uma experiência, e elas ficam presas naquela única, que já faz 20 anos que elas tiveram. E elas, ambas, essas pessoas acabam perdendo a experiência que Deus traz e quer para nós, de uma vida contínua diante dele, experimentando continuamente a sua capacitação em nossa vida. Irmãos, a verdade é que Deus age de duas formas. Primeiro, ele nos comissiona, ele nos chama, e depois ele nos capacita. Se você olhar as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver essas experiências acontecendo. Tem um texto que eu gosto bastante. São várias as histórias, né? Eu talvez citar algumas aqui para a gente ter uma referência. Mas uma história muito boa, e que todo mundo gosta muito, porque é muito significativa, é a história de Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Sabem quem foi Moisés? Aquele cara que fez a arca, o dilúvio? Não? Hã? Ah, isso foi Noé, é verdade. Como é que vocês estão ligados, né? Moisés, profeta de Deus, chamado para exercer esse sobrenatural de Deus, para representá-lo e ajudar na formação do seu povo. A história de Moisés, tirando ali algumas coisas ainda mais miraculosas desde o início da vida dele, mas há um ponto na vida de Moisés, você vai encontrar isso em Êxodo 3, que Moisés estava cuidando da sua vida, fazendo o que ele foi chamado para fazer como pessoa, assim como eu e você, trabalhando, cuidando do rebanho. A palavra diz que ele estava sendo um bom genro, né? Um dia eu quero ter bons genros também. Amém? Vai que sai o Moisés ali, né? Aí agora eu comecei a ficar preocupado. Vai? Hã? Ui, eu nem percebi que elas estavam aí. Foi sem querer. Pois é, a gente tem um bom genro, ele pode virar um Moisés. Aí tem várias coisas que vêm junto, aí pode ficar mais complicado, enfim. Que Deus faça o que lhe aprove. Mas Moisés, um bom genro, trabalhador, cuidando da sua família. E ele é atraído para algo que chama a sua atenção. Em primeiro lugar, e ali você lê o texto, você já sabe tudo o que aconteceu. Aí você junta as histórias, parece que é uma coisa só. Mas inicialmente, Moisés estava de boa. Ele só achou esquisito aquele trem acontecendo ali. Ele não olhou aquele negócio lá e falou assim: vejo que Deus está agindo sobrenaturalmente neste lugar. Aleluia! Né? Começou a cantar um cântico. Ele só achou estranho. Tem um trem esquisito, tem algo diferente acontecendo assim. Ele foi chamado em sua atenção. Eu gosto de usar as palavrinhas que a Bíblia nos traz no seu texto. E diz que ele, admirado, ele se aproximou. Deus chama. E ele espera que a gente responda. Lembra aquela música Olhos Fixos? Gosto muito daquela música, daquele refrão. Senhor, que eu possa manter meus olhos fixos em você. Que eu veja o Senhor. Que eu veja o arbusto. Aquilo está estranho. E quando eu ver o arbusto, que eu possa responder ao teu favor. A gente acabou de falar isso aqui na ceia. Antes da ceia. Orar, pedir a Deus, Deus mostra o quão grande é a tua obra na minha vida, para que eu queira
e tenho a capacidade de me aproximar do Senhor e responder ao seu favor. É tudo sobre a resposta. Não é para conquistar nada. Você já ganhou tudo em Cristo. É sobre resposta. É sobre um amor que flui de você sem interesse. A sua vida já foi assim antes, de interesses, de ganhar alguma coisa com isso. Agora é sobre perder a minha vida e com alegria, dono dos meus dias. É isso, é sobre isso. E Moisés então se aproxima, e nessa aproximação é que Deus chama ele para algo, e é mais à frente que ele então é comissionado, nesse momento ele é comissionado, e mais à frente ele é então também capacitado para aquela obra. E ele tem outros encontros com Deus. Se você conhecer a vida de Moisés, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Existe um comissionamento. Vem, eu quero você comigo. E depois Deus, em outro momento, o capacitou. E ele segue a sua vida. E ele entende essa capacitação. Lá na frente você vai encontrar Moisés falando: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu nem quero ir. Porque não faz sentido. Porque não é sobre mim e não é sobre nós. É sobre Ele. E se é sobre Ele, Ele não está dizendo que Deus não vai. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso que o Senhor vá. O que Moisés está dizendo é o seguinte: eu sei que eu não tenho a capacidade, mas que o Senhor tem. E eu vou obedecê-lo. E eu vou segui-lo. Mas venha comigo, Senhor. Não é como se o Senhor não quisesse ir. O que você tem que aprender aqui é essa entrega, esse clamor, esse desejo. Deus, opera para o seu nome, para a honra e glória do seu nome, opera na minha vida. Desejar ser capacitado. Talvez esse seja meu ponto com você nessa manhã, que já experimentou inclusive a vida de a salvação em Cristo. Desejar ser capacitado por causa do reino e não por causa da experiência que você pode ter com Deus apenas, mas por causa da resposta que você quer dar de serviço e de amor. Tem uma outra história interessante que a gente não fala muito, em 1 Samuel 10. Vou abrir rapidinho aqui, tomara que eu não... Aí eu vou lendo os textos, aí eu saio da mensagem que eu preparei, porque eu fico empolgado que estou lendo de novo isso aqui. Aí era para eu fazer uma mensagem de Samuel 10, é outra mensagem, não é a que eu trouxe aqui. Mas então assim, eu tenho que cuidar para não me perder. Mas Saul era outro que estava vivendo a sua vida. E um dia do nada, Samuel chega para ele e diz... Samuel pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel. Comissionamento, chamamento. Sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhes dirão que as jumentas foram encontradas, tinha uma situação acontecendo lá com a família dele, e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando o que farei para encontrar meu filho. Vem toda uma situação que Samuel meio que profetiza ali para Saul, e deixa Saul com essa expectativa, né? Ele está falando sobre coisas que eu não sei. Ele está falando sobre coisas que ainda estão acontecendo fora da minha alçada. E mais tarde tudo isso se cumpre. Saul começa a ter uma experiência com essa situação. Aí no versículo 9 você vê assim: assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Palavras bem características do que a gente usa para salvação, né? Lembra daquela música antiga do Asaf? Esse, né, irmão? Recebi um novo coração do Pai, regenerado coração. Tá vendo? Assim que, olha as palavras, claro que tem um pouco de poesia, né, de forma de expressar aqui. Assim que Saul se virou daquilo que estava acontecendo, o Senhor lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem em Gibeá, Saul e seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então, tempos depois, horas depois, dias depois talvez, não lembro aqui certinho, mas depois do seu comissionamento, em um certo momento na vida de Saul, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul. Mas veja que interessante, poucos versículos atrás, o seu coração já havia mudado completamente. Quem é que opera a mudança do coração? O Espírito de Deus. Quem é que dá um novo coração? Como a música que eu citei diz, né?
É o Espírito de Deus. Há momentos e experiências na nossa vida que a gente precisa aprender a trazer para a nossa vida e esperar na nossa vida. O Espírito veio poderosamente sobre Saul, ele começou a profetizar com eles. Alguém que não era um profeta, atua como um profeta por um tempo por causa da direção do Espírito. Acaso Saul também é profeta? Está estranho esse negócio. Não é sobre o que você é. Aquilo que Deus traz na sua vida pelo seu Espírito Santo não é para formar a sua identidade. A sua identidade é a identidade de Cristo. Não esqueça disso. Tudo que você faz pelo Espírito de Deus, em nome do Espírito de Deus, apenas é um complemento, uma parte, mas não é a sua identidade. Quando nós falamos, como eu disse antes, que nós somos a companhia dos profetas de Jesus agora, não é para você fazer, eu acho que eu falei isso brincando semana passada, né? Jogar fora seus cartões de visita, quem usa ainda isso aí, e mandar fazer outro escrito, analista de sistemas versus profeta. Não é para fazer isso. A sua identidade ela não está mudando, é a mesma, em Cristo. Você é um pequeno Cristo, um cristão. E você opera dentro desse reino que Deus está trazendo pelo Espírito Santo. E você atua como aquilo que Deus quiser que você atue em alguma situação. Pode ser que Deus o levante para ser mais, como eu vou usar aqui a palavra, excelente em uma área, tá certo? Em uma área dessas áreas que Deus atua no sobrenatural, através dessa capacitação profética, mas isso é uma outra conversa, mas todos nós recebemos o mesmo Espírito, e se ouvirmos esse Espírito, e estivermos com um coração de amor e serviço pelo próximo, nós podemos ser usados por Deus com essas ferramentas que o Espírito nos traz, trazendo uma palavra de Deus, trazendo a cura de Deus, trazendo algo que Deus precisa trazer e quer trazer na vida de outra pessoa. E talvez alguns de nós nos tornemos, como eu disse antes, mais excelentes e mais experientes em uma área específica, pela vontade de Deus também, e para algum propósito que Ele tem. Tudo bem? Eu poderia citar vários outros, se você quiser estudar, você vai observar isso na vida dos anciões no Monte Sinai, em Gideão, em Sansão, em Josué e muitos outros exemplos de que Deus trabalha de formas diferentes. Uns recebem a capacitação, recebem a experiência de salvação, de comissionamento e a capacitação ao mesmo tempo, outros em momentos subsequentes, outros recebem várias vezes, enfim. Esse não é a questão principal, mas você entender que isso pode acontecer para você ficar também mais preparado e tranquilo. Às vezes a gente olha muito para a experiência dos outros e acha que a gente não está tendo uma experiência, ou até pior, como Derek Murphy fala no seu livro sobre esse assunto, nós nos paralisamos. Não quero saber disso, muito confuso. Deixa isso para lá, não é? Não, nós não queremos isso. Se você olhar agora para a experiência dos discípulos, eu não vou citar nenhum texto agora, embora esteja em Lucas, capítulo 24, em Atos, você pode olhar depois, você vai perceber um padrão também, onde Cristo faz um comissionamento e pede a eles que esperem a capacitação do Espírito Santo. Uma parte um pouquinho mais prática para você entender esse assunto. Como é que na experiência cristã isso vai acontecendo? Não é? Isso é importante a gente pontuar. Trazer um pouco mais para o nosso contexto da nossa vida aqui. Será que a gente já teve uma experiência do tipo de Pentecostes, no sentido de ser inundado pelo Espírito de Deus, ser capacitado pelo Espírito de Deus? Isso aconteceu no dia da sua conversão? Isso aconteceu um pouco depois? Isso já aconteceu mais de uma vez? Foi um negócio super boom ou foi um negócio bem tranquilo? Vocês já estão percebendo que eu estou direcionando para a realidade de que existem diferentes experiências na vida de cada um de nós nessa área. Um ponto importante de você saber é que só você pode dizer se você teve uma experiência com o Espírito Santo mesmo ou não. Não sou eu que vou dizer isso. Eu posso até questionar como pastor ou como conselheiro a experiência que você está relatando, te ajudar a orientar, você perceber se... Mas a convicção é uma convicção sua. Não deixe que qualquer pressão externa sobre o entendimento dessa área ou que alguém possa te dizer te incomode. Não, você não teve, acho que ainda, um batismo no Espírito Santo. Você ainda não teve essa experiência, porque não aconteceu isso na sua vida. O típico exemplo do passado, hoje nem é mais uma questão, mas foi por muitos anos,
é que os primeiros pentecostais, quando Deus trouxe a renovação do seu Espírito, eles achavam e criam que apenas aqueles que oravam em novas línguas tinham sido batizados com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Essa não é a experiência exigida para esse caso. É um fenômeno muito comum, é algo muito comum na vida daqueles que têm uma experiência com o Espírito Santo, mas não é mandatório, nem acontece com todos, mesmo aqueles que claramente tiveram uma experiência de serem cheios de Deus. Nós vamos encontrar muitos irmãos cheios do Espírito Santo, capacitados, que operam debaixo do guarda-chuva profético de Deus e não tiveram uma experiência de falar em outras línguas. Vocês conhecem alguém assim? Não. Eu conheço algumas pessoas. Mas é um fenômeno bastante comum. A outra coisa que eu queria dizer para vocês sobre essa experiência, conforme a gente vai atrás dessa busca junto com o Senhor, é que diferente da conversão e da regeneração, esse é um tema que é mais exterior aos olhos do que interior. De novo, o testemunho da nossa salvação é algo bastante interno, sim ou não? É algo no coração. A gente fala, eu sei, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos, filhos de Deus. É um testemunho interior. Eu tenho convicção no meu interior da obra que Cristo fez na minha vida. A gente usa a expressão de Atos 2:33 para dizer que a capacitação, quando Deus vem sobre nós e nos inunda com seu Espírito, você pode usar a expressão ser inundado, ser cheio. A gente brincou um pouquinho com a palavra inundado semana passada, né? Para inundar mesmo, a água tinha que bater aqui assim, né? Nesse lugar. A gente não pensa muito nisso, né? Inundado é uma coisa que passa da minha condição, né? Você pode falar assim, está alagado. Eu penso uma música que fala assim, Senhor, vem alagar esse lugar, né? Senhor, molha esse piso, Senhor. É uma coisa que não faz o menor sentido. Nós clamamos, nosso desejo é ser inundado. Tantas canções falam sobre isso, porque essa é a perspectiva que nós temos da Escritura. Ser cheios, inundados, que não tem envolveu completamente a minha vida. Então, em Atos 2:33, é a expressão que diz assim, que as pessoas podiam ver e ouvir. Então, normalmente, a capacitação do Espírito Santo, muitas vezes, vai trazer um aspecto externo, que pode ser observado também na nossa vida, ou na vida de outras pessoas. Tá bom? Tá certo? Tá clara essa diferença entre a conversão, algo mais interior, e a capacitação, às vezes, mais exterior? Já mencionei um dos exemplos, o falar em línguas, mas a expressão muito comum é o profetizar. Então a gente vai deixar isso debaixo desse guarda-chuva que cabe várias outras expressões e dons do Espírito Santo. O propósito é que nós nos tornemos profetas nesse sentido. Nós profetizemos, ou seja, falemos, vamos agir a partir daquilo que Deus está direcionando. Uma terceira coisa dessa experiência, então, exterior, são as expressões vinda do Espírito Santo, não é? A gente fala essa expressão, vem Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre nós. Qual música que a gente pode usar dizendo, vem sobre nós, né? Vem sobre nós. Pessoa nova na igreja que entra e fala, esse povo é maluco, completamente maluco. Que história de vem sobre nós? O que vocês estão querendo dizer com isso? E nós sabemos o que é nos inunda, de novo. Move no nosso meio. Você fala, move no nosso meio? Eu não sei, eu vou ter que pedir explicação para alguém no final do culto. Tem legenda? Talvez a igreja tenha que ter legenda, né? Ali embaixo, ali, conforme a gente, o pastor, o líder de louvor, alguém vai falando as coisas, vai aparecendo assim, mover. Significa permitir o agir de Deus. Ah, ok, tá bom. Também quero esse negócio aí. A gente tem umas expressões que é o entendimento que a gente tem. Então a gente fala vir, o derramar do Espírito. Pensa numa super bacia lá em cima. E Deus vira assim, cai em cima de todo mundo, né? Aqui, um derramar do Espírito. Esse derramar, essa experiência, muitas vezes vai tomar a nossa vida de uma forma diferente. Sim ou não? Afeta o nosso corpo, ou pode afetar a nossa mente, o nosso entendimento, ou afeta as nossas emoções, ou afeta as três coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que acontece conosco. Você vê isso em Atos muito claramente. Se quiser dar uma olhadinha em um texto mais específico, Atos 2:15. Muitos textos bíblicos e muitas experiências de cristãos ao longo dos séculos apontam para isso, descrevem
manifestações, expressões que acontecem no nosso corpo. Algumas pessoas, às vezes, elas tremem ou sacodem, que a gente fala. Algumas podem perder suas forças, cair ao chão. Alguns vão reportar um calor intenso, fora do normal. Alguns vão, talvez, falar sobre uma aparente onda de energia, algum choque. Outras ficam muito quietas, muito paradas. São expressões diferentes. Eu gosto muito sempre já falei isso aqui, né? Quando eu conversei com... Esqueci o nome dele. Como que é o nome daquele doido lá? Lá da Suécia. Esqueci o nome dele. Martin, não. Marcos. Não. Então, aquele um. Isso, aquele um. Que ele tinha uma experiência muito bizarra. Desculpa. Acho que ele não vai ver esse vídeo e não vai entender também, porque ele só fala sueco. Ele fala inglês também. Eu tive que sentar e conversar com ele. Eu falei, cara, você vai ter que me explicar esse negócio, porque o que você está experimentando e o que você falou que acontece na sua vida fora daqui, não faz muito sentido para mim. Ele falou assim, não faz o mínimo para mim também. Mas é como o meu corpo reage quando Deus deseja se manifesta na minha vida. Eu aprendi a lidar com isso. Ele até fala assim, teve uma época que eu comecei a segurar com todas as minhas forças essas expressões. Desculpa, essas expressões, porque eu sentia vergonha. Eu sentia que incomodava outras pessoas. Aí ele fala que ele conta que Deus uma vez deu outra experiência para ele com uma outra pessoa que falou para ele, ele acabou entendendo que ele não devia ficar tanto assim, só conforme uma outra situação, mas em geral, aí ele passou a permitir que Deus o tratasse assim. Ele falou, Deus com seu Espírito vem e ele encontra em nós diferentes, eu vou usar uma expressão aqui, diferentes carnes. Estão me entendendo? Nós não somos iguais. Eu tenho 100 quilos. Eu sei que eu pareço que eu tenho só 65. Mas são 100 quilos de matéria. Você é diferente de mim. Você tem um formato diferente de mim. Uma densidade de ossos, uma quantidade de água. A água é muito interessante, né? Existem as proporções do corpo humano aí que a gente sabe pela medicina, mas não é igual para todo mundo. É uma base. Deus nos encontra na nossa fragilidade. E a sua resposta a isso pode ser diferente do que você imagina. Por que é que você vai querer a experiência do outro, ao invés de focar na experiência com Deus? O que é que você quer? Você quer uma experiência como a do outro, do seu irmão? Ou você quer uma experiência com Deus e deixa que Deus faça como Ele quiser? Essa aqui é o ponto. Uma outra experiência também que a gente vê, que é visível, externa, que muitas vezes, vocês já perceberam isso, muitas vezes a ação de Deus, do seu Espírito, seja para capacitação ou para manifestação da presença de Deus, acontece quando nós oramos com outras pessoas, pela imposição de mãos, que é um exemplo e um ensinamento bíblico também, né? Os apóstolos, os discípulos, não só os apóstolos, vale sempre frisar isso, né? Filipe não era apóstolo, mas grandes milagres, grandes coisas sobrenaturais aconteceram através da vida dele. E muitas vezes vem pela imposição de mãos quando a gente ora por outra pessoa e Deus opera. E Ele trata do seu Espírito que está sobre nós e Ele trata também na vida de outro. É sempre sobre o Senhor, nunca sobre nós. É o seu Espírito. Amém? Se você quiser ler sobre isso também na experiência de Moisés com os anciãos, é isso que acontece. Deus fala, Moisés, eu vou tirar um pouco do meu espírito e colocar sobre eles. Não, eu vou tirar um pouco do seu espírito, Moisés, e colocar nos outros. Eu vou tirar um pouco do meu espírito. É uma expressão também. Deus não está com o espírito dele dividido. Não é uma porçãozinha assim que você bota na vasilhinha e passa para o outro. É uma expressão para dizer, sou eu que capacito. E o mesmo que você tem é o que eles terão. É simples, é isso. Gente, deixa eu falar aqui para vocês rapidamente sobre 5 experiências que a gente tem identificado ao longo da história. Nós estamos num momento muito bom, eu acho, até da vida cristã. Nós estamos semeando várias coisas e ao longo desses últimos 100 anos, 100 e poucos anos, nós aprendemos bastante com o Espírito Santo e como ele se manifesta. Cabe a nós agora continuar perseverantes, dependentes, etc. Talvez você se identifique com uma dessas 5 experiências que nós observamos na Igreja de Cristo ao redor do mundo. Algumas pessoas, elas são chamadas pessoas que têm uma experiência de subsequência, claro. Elas têm claramente na cabeça dela o dia que ela se converteu, ela tem claramente na vida dela o dia que Deus veio sobre ela de uma forma que a inundou, que a tocou de uma forma diferente, onde ela expressou algo
que não era uma coisa só dela. Lembra que eu falei? Talvez ela teve uma sensação diferente, uma percepção diferente. Deus tocou no profundo no coração dela e isso aconteceu. A gente fala, são pessoas que têm essa experiência. Uma vez bem clara, a segunda vez bem clara. Existem pessoas que têm uma experiência claramente simultânea. Você vai conversar com ela e fala, cara, o dia que Deus falou, vem, eu fui, quando eu fui, Deus, pá, em mim, eu já tive uma experiência que eu não sei explicar. Paulo caiu do cavalo. Qual foi a presença de Deus na vida dele? Foi grande, assim mesmo ele teve uma outra experiência posterior. Existem pessoas, uma terceira experiência, uma pessoa com experiência de subsequência, mas com muitos novos enchimentos. Você vai conversar com a pessoa, ela fala assim, cara, esse negócio de segunda bênção, ou um batismo no Espírito Santo, não faz muito sentido para mim, porque eu tive uma experiência de conversão, me lembro dela. Eu me lembro que um tempo depois tive uma experiência onde Deus falou comigo profundamente. Mais alguns anos, meses depois, eu tive uma experiência de novo muito forte com Deus. E lá mais na frente da minha vida, outra, entende? Ela não está muito mais nessa coisa de uma experiência com Deus. Deus está me trazendo experiências ao longo da minha vida. Mas ela percebe essa sequência acontecendo na vida dela. Existem pessoas parecidas com o caso anterior, que vão dizer para você, sim, eu tive uma experiência de conversão e no mesmo dia Deus encheu a minha vida. São pessoas parecidas com a família de Cornélio. Lembra da história? Eles não conheciam o Evangelho, Pedro é levado até lá, ele prega o Evangelho e bum, já muda tudo na vida deles. Eles vão lembrar disso para sempre. Mas não sei a história deles depois, mas muito provavelmente, pela andar da carruagem nas Escrituras, posteriormente eles continuaram a ter experiências com o Espírito de Deus, de capacitação para o serviço de Deus. Imagina Cornélio na condição e no contexto onde ele estava, como Deus deve ter usado aquela família. Eles precisavam da capacitação do Espírito. Um outro exemplo que eu lembro muito claro, mesmo os irmãos em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre eles e os torna capacitados para pregar o Evangelho, se você lembra a história um pouquinho mais à frente, alguns deles são presos, o que eles fazem? Se juntam novamente, e agora, na outra experiência foi um vento impetuoso, agora quase caiu a casa. Não é? Um novo enchimento. Por que eles queriam isso? Porque foi super legal em Pentecostes. Deus. Queremos de novo, Senhor. Queremos todo mundo falando em línguas. Queremos o pessoal chamando nós de bêbado. Foi tão legal, Senhor. Não, o que eles queriam era, Senhor, nos capacita para que a gente tenha coragem, ousadia e autoridade, porque nós não vamos parar. Mas parece Moisés falando, se o Senhor não for conosco, eu vou para a cadeia, eu vou ser morto e acabou. No outro dia acabou, já era. Se o Senhor quiser assim, tudo bem. Mas se não, enche-nos de novo. Porque foi pelo Teu poder que nós tivemos a experiência da semana passada, e nós anunciamos o Teu reino. E nós usamos palavras de conhecimento, nós usamos palavras de sabedoria, nós falamos em línguas na nossa experiência com Deus, nós profetizamos, nós confortamos, nós consolamos, nós oramos por pessoas e elas foram curadas. Nós oramos por pessoas e os olhos delas foram abertos para o Evangelho. Senhor, eu já tentei convencer tanta gente de tanta coisa, não funciona. Mas quando nós temos a autoridade do Teu nome, o Teu agir no coração das pessoas, parece que a gente talvez possa só falar assim, Jesus te ama. E a pessoa fala, eu sei, né? Eu quero Jesus. Nossa, é fácil fazer evangelismo assim, né? E na verdade. Quantas pessoas você já ouviu que foram até Jesus sozinhas? Não é? Leram as Escrituras sozinhos, leram um testemunho sozinhos, ouviram uma canção. Deus falou com elas. A gente escuta lá no Oriente Médio histórias recorrentes de pessoas que sonham com Jesus, nem sabe quem ele é, eles têm que sair perguntando para alguma pessoa, tal cara falou comigo, ele era assim, as pessoas falam, cara, isso aí é Jesus. O que você está me descrevendo, o que ele disse para você, e a aparência dele me sugere Jesus. Ou seja, o agir do Espírito Santo é o que convence a pessoa. E se nós vamos em nome de Deus, Deus nos dará as ferramentas, e é isso que nós buscamos, é isso que os irmãos fizeram lá. Então, experiências simultâneas e sequentes de enchimento. Existe um grupo de milhões de cristãos. Por que eu estou falando tudo errado, plural hoje? Existem talvez milhões de cristãos fiéis e comprometidos que nunca tiveram qualquer experiência carismática. Eles não percebem isso e nunca ministraram usando qualquer dom claramente carismático.
Mas existem muitas histórias de irmãos que não têm essa visão, especialmente no passado, que hoje em dia está um pouco mais claro, como eu falei. E você vai ver muitos testemunhos de pessoas assim: fui na igreja hoje, o pastor pregou, chegou uma hora, ele deu um exemplo lá. Cara, ele estava falando da minha vida exatamente. Muitas pessoas acabam, quando anunciam a palavra de Deus, mesmo assim não conscientes, eu estou profetizando. Elas profetizam. Deus usa. Irmãos, aquilo lá foi comigo. Você podia ter falado em separado para mim, né? Irmão, eu não sei, foi só um exemplo. Aqui foi uma ideia que veio ao meu espírito naquele momento, enquanto eu pregava, e eu achei que devia comunicar aquilo. Com temor e tremor, eu achei que devia falar aquilo. Entende o que eu estou dizendo? São pessoas sinceras com Deus. Eles demonstram, às vezes, até mais maturidade que muitos cristãos que já tiveram encontros carismáticos, que também uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque se é pelo Espírito de Deus que eu manifesto, não é o meu dom, não é um presente o meu bom comportamento. Entende isso? Então, às vezes, eu posso até ter imaturidade. Vocês conhecem algum texto na Bíblia, alguma igreja assim, meio suspeita nessa área? Não? Não? Vocês conhecem uma igreja de corintianos? Conhece, né? Aquela igreja estava com problemas gravíssimos, bizarros assim. É a igreja onde havia muita manifestação dos dons. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem dera tudo estivesse alinhadinho. Isso é outra coisa que a gente tem que ir entendendo. Então assim, essa pessoa não é uma pessoa profunda com Deus. Por quê? Porque ela nunca vi ela falando do Espírito Santo profundamente, nunca manifestou um dom na minha frente. Não é por aí. Muitos cristãos não têm uma experiência tão expressiva, mas elas continuam atuando também pelo poder de Deus. Ou seja, esse é um assunto vasto, que não vale a pena a gente ficar tentando classificar as pessoas, ou comparar a nossa vida com outros. Não faça isso. Eu fiz isso há muito tempo. A gente fica insistindo em experiências. Eu quero aquelas. E a gente escolhe, né? Porque tem essa também. Você escolhe aquela, talvez que você fique mais confortável. E se Deus quiser te dar uma meio desconfortável? E às vezes a gente fala assim: se Deus quiser te dar uma experiência que você sinta desconfortável, talvez nem é isso. Talvez, como eu falei antes, a hora que Ele vier sobre você, o seu corpo, a sua vida, o que você é, vai responder àquela ação de Deus de um jeito diferente, que você não sabe ainda bem como é. O mais importante, irmãos, é a gente adotar essa perspectiva de que eu preciso ser capacitado por Deus para exercer o ministério. É sobre isso.